Amigos, bom dia. Vamos falar do Vasco. Uma perguntinha: falar o que do Vasco? Vocês viram o time do Vasco ontem? O, o Paê, o salário do Paê, paga o time todinho do Ceará. O Paê, ele fica com aquele negócio só da toque. Ele não chama a responsabilidade para ele. Ele põe a bola e toca logo. Ele pega a bola e toca logo. Então, ontem, tirando o goleiro do Vasco, e o Paulo Henrique, e o Piton, que para mim foram os três melhores jogadores em campo para mim. O goleiro do Vasco, Paulo Henrique e o Piton, os três melhores. O restante foi um bando em campo. Eles não tinham, sei lá, sem organização. O Vasco estava errando passo de meio metro, rapaz. Eu que era ruim de bola pra caramba. Eu não jogava bola, eu brincava de bola no campo. Um passe bem mais longo eu não errava. Esses profissionais que jogam todo dia, treinam, etc., passa de meio metro, passa que a bola está quente no pé do jogador do Vasco, aí quando recebe, dá aquele toque com medo da bola queimar o pé e passa a bola para frente. Então, o time do Vasco não é um time, é um bando. Quem jogou bola ontem do Vasco, que eu gostei, foi só esses três. O goleiro do Vasco, Paulo Henrique e o Piton, só. Os outros 8, nada. No segundo tempo entrou, fez umas pequenas trocas ali. Aí um saiu um pouquinho melhor, outro saiu um pouquinho pior, então continuou no mesmo marasmo. Não mudou nada. O Vasco não tem jogador que chuta ele fora da área. O único que tem no Vasco fora da área, ele tá machucado. É o... Agora eu esqueci o nome dele. É um que veio do Internacional, parece do Grêmio, uma coisa assim. Esse é o único que chuta fora da área. E quando joga o Felipe Coutinho chuta também. Agora o restante, o Paê perdeu aquele gol feito. O Verratti perdeu um gol de cabeça feito. O outro cara perdeu um gol. Então o Vasco só quer fazer gol de dentro da área. O gol de fora da área vale também. Então o time deles moscava e cacetava. Aí aquele zagueirinho que jogou ontem, ele é muito fraquinho. Ele é muito fraco, aquele esquerdo, eu esqueci o nome dele. Ele é tão bom que eu nem lembro nem o nome. Então, o João Vitor é o melhor do zagueiro do Vasco ali, o João Vitor. Então, o meio de campo o Vasco não tem. Aturar esse tal de Hugo Moura, esse tal de... Aí entrou Jean, não sei o quê, no segundo tempo. Aquele cara, ele já entra morto em campo. Então, quer dizer que aí pegaram o Ryan e botaram de ponta esquerda. Ele é centroavante, ele joga do lado direito, botaram lá na ponta esquerda. Não pode aparecer. Aí eu sei que o Vasco entrou em campo. Eu falei assim, bem, o Vasco hoje vai bater de uns 3 ou 4. Esse time do Ceará é um time fraquinho. Me enganei feio. O Vasco perdeu de 2-1 por sorte. No finalzinho, o Verratti fez aquele gol de cabeça, o cara cruzou, ele entrou de cabeça e fez o gol. Então, depois começou a correr. Depois que o time deles, o time do Ceará fez 2 gols, aí que o Vasco começou a correr atrás, querer fazer gol. Tem que correr antes. O Vasco tem que procurar fazer gol antes do adversário. Agora, o próximo jogo do Vasco agora, se eu não me engano, é contra o Flamengo, sábado. Com aquele joguinho que o Vasco jogou ontem, vai levar de 6 de novo. Então o Vasco vai se tornar a alegria do Flamengo. Aí tomara que o Vasco entre com uma mudança, porque ontem, sabe que jogou desfalcado de quem? Jogou desfalcado só do Felipe, o Felipe Coutinho. Mas entrou o Paê que ganha a mesma coisa dele. São bons os dois, já dado como bons os dois, né? Para mim, os dois já foram bons. Hoje em dia, não é mais. Que se o Vasco só contrata Baranga. Esse tal de Hugo Moura, mais não sei quem mais, o Vasco pegou só bagulho, refúgio do Cruzeiro, refúgio do Atlético Mineiro, refúgio... O único que o Vasco pegou que está dando certo é o Piton e o lateral direito, os 2 laterais só. O restante é tudo bagulho. Felipe Coutinho já foi Felipe Coutinho, que ia para a seleção, dar gosto de bem jogar agora, ele tá só no chinelinho. O Paê está no chevinho, o Vasco vai ganhar dinheiro.
Ele agora vai vencer o contrato dele agora, ele quer aumento. Aumento de quê? Tem que aumentar a bola dele, não aumentar o dinheiro. Ele tinha que pagar para jogar no Vasco, para ser reserva. Felipe Coutinho também, o Vasco tem que comprar o Vasco tem que comprar uns jogadores o Vasco, o jogador veloz do Vasco, nenhum. Tem nenhum. Aí, o melhorzinho, que mais veloz é João Vitor, zagueiro, e o Ryan quando entra. Que o resto não tem nenhum veloz. O time do Ceará, o pessoal pegava a bola na área, quando via já está lá dentro do gol. O Vasco não. O Vasco é que toca. O Vasco entra em campo, parece estar ganhando de 10-0. Pega a bola, toca para um, toca para outro, toca para um. Aí vai dar a estatística. Vasco está com 61% de posse de bola e o adversário com 39%. Então, aí quer dizer que. Mas via por que o Vasco está com a posse de bola? Que fica tocando do meio de campo para trás. Aí o tempo vai passando, ele vai aumentando a carga horária dele, né? Aí vai aumentando. Então, quer dizer que o, o time deles ficava, quando pegava a bola, partia com 3 toques e dava dentro do gol. O Vasco dava uns 20 para chegar perto do gol. E ninguém chutava de fora da área. Cruzamento, botaram um cara para onde o Verrete ia, ele estava junto. Agora só tem uma coisa: o Vasco perdeu, não adianta lamentar, etc., mas falar o que é verdade. O segundo gol deles, eu achei impedimento dos dois, do cara que recebeu a bola e do cara que lançou. Então, os dois, quando o lançamento veio, já estavam os dois na banheira. E o VAR não chamou. Não, o VAR chamou e confirmou o gol. Mas aquele pênalti que teve a favor do Vasco, quando estava. Eu não lembro se estava 2-0 já. Eu acho que estava 2-0. Quando teve aquele pênalti, que foi um pênalti escandaloso, que o cara quase saiu de campo machucado, o juiz não marcou e nem o VAR chamou. Por quê? Para os outros, o cara se joga na área, é pênalti. Sem tocar neles, é pênalti, são de vidro, ninguém pode tocar. O Vasco tocando, ele não marca nada. Como mesmo é? O Paê, ele quase que sai machucado de campo. Que o cara deu uma entrada nele feia, o juiz não marcou falta. No time do Ceará, o cara encostava, já marcava falta, dava cartão amarelo. Então, não vou dizer que o juiz estava comprado, não vou dizer isso. O Vasco estava uma porcaria mesmo. O Vasco estava uma porcaria. Então, o jogo, eu sou vascaíno, eu torço para o Vasco vencer o jogo, mas não choro quando ele perde, não. Porque eu conheço o Vasco não me conhece. Eu vou chorar por causa dele? De jeito nenhum. Porque se eu chorar aqui por causa dele, o Vasco não está me vendo chorar. Então, o que acontece? Pelo jogo que o Vasco mostrou ontem, foi certo ele perder. Eu tenho que falar o que é verdade. A bola que o Vasco jogou, não jogou para ganhar. Jogou, não. O Vasco jogou para perder. Aquele monte de baranga no meio de campo, tocando para lá e para cá. Esse tal de Hugo Moura é horrível. Ele pega a bola, não sabe o que faz com a bola, erra passo de meio metro. Aguenta aí. Não, sei lá. Com esse time do Vasco, se continuar jogando assim, vai ficar do meio da tabela para baixo se não cair. Tem essa ainda. Tomara que não caia, não. Se o Vasco cair, é a alegria do Rolambo. Então, o, o Vasco, ele fez o cara fez o primeiro gol, foi a falha do zagueiro, fez o segundo, aí começou a dominar o jogo, tomou conta do jogo. Chegou dando olé no Vasco, vai lá e vai cá com a bola. E o Vasco só olhando eles. O Vasco chegou no tempo dos escravos, que amarrava aquela bola no pé do escravo, aquela bola de ferro para o escravo não fugir. O time do Vasco estava com aquela bola de ferro no pé. Não aguentava correr. Pegava a bola, dava um biquinho para frente, pegava a bola, dava um biquinho para frente, só, mais nada. Então, quer dizer que, sei lá, o time do Vasco é um time que, além do time do Vasco ser ruim, é um time muito azarado. O Vasco tinha que arranjar, eu não acredito nisso não, mas para quem acredita, ele tinha que arranjar uma pessoa que faça oração, missa, e procurar uma vovó forte, qualquer coisa, que limpe o caminho do Vasco. O caminho do Vasco está sujo pra caramba, está muito sujo. Então, o, o Vasco, se ele não melhorar, nós vamos ter uma surpresa.
Porque, olha, não vencer do Ceará, vai vencer de quem? Tá certo que o time, ele hoje joga com um time pequeno, perde, amanhã joga com um time grande e ganha. O Vasco não tá aquele time ruim, que tinha tal de Jabá, mas não sei quem, aquele time todo, aquele time horrível que o Vasco montou, venceu o Mulambo de 3-1 no Maracanã. Então tinha aquele tal de um nome parecido com Sorato, mas não é Sorato, foi o que fez gol, que deixou o zagueiro do Flamengo no chão. Ele era horrível de bola, tal de Jabá era outro, que foi parte do Corinthians. Então o Vasco fez aquele time ruim, aquele time de Mulambo mesmo, aí jogou contra o Mulambo e ganhou de 3-1. Então, jogo é jogo. Não vou dizer você que o Vasco vai pegar o Flamengo agora e vai ganhar, não vou dizer isso, mas pode ganhar, ué. Por que não? É 11 contra 11. O futebol é quem, né, quem tem melhor jogador, quem bota a bola na rede. Então, eu vou torcer, que eu fico... Para mim, quando o Vasco vence o Flamengo, eu fico contente, mais contente quando vence o outro. Aí o... Mas vamos ver o que vai acontecer, né? O Verratti fez o gol do Vasco. O time do Vasco o técnico tem que sair urgente. Ele não é nem para ter vindo para o Vasco, todo mundo sabe que ele é uma porcaria. Ele, quando foi campeão pelo Santos, que subiu da segunda divisão para a primeira, aí tava o Santos, Grêmio, parece que o Vasco, e mais não sei quem lá. Então esses que eram os melhores, derrubou os pequenos e eles subiram. Então quer dizer que o Santos tinha um time melhorzinho, ele foi campeão. Mas não foi por causa do técnico, não, foi por causa do time. Que ali qualquer um técnico jogasse, o time vencia. Segunda divisão, uma pelada danada. Aí o Vasco pegou aquela porcaria que é corintiano do roxo, que contra o Corinthians botou um time misto, botou 3 titulares e 8 reserva. Aí o Vasco perdeu de 3-0. Então, quer dizer que aí fica poupando o jogador porque vai encarar o Mulambo sábado. Ah, jogador tem que... Eu quando trabalhava todo dia. Todo dia. Só folgava nas minhas férias e domingo. Por que eles têm que folgar, têm que descansar para jogar? Não, ele tem que correr atrás. Ele recebe para isso. Então, amigos, o Vasco deu o maior vexame. Para mim, foi um jogo horrível para o Vasco e foi um vexame bem grande, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Muita gente me pergunta como se inscrever no canal. É bem simples. Abaixo do vídeo está escrito inscreva. Você toca ali, vai aparecer, dá um toquezinho em cima de inscreva, ao lado aparece um sininho, você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto, todo mundo em casa. Você fortalece meu canal e eu passo mensagem para vocês, tá bom? Então fica com Deus e até a próxima.